Bom, iniciamos a nossa aula sobre a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, Lei 9.394, de 20 de dezembro de 1996. Esta lei estabelece, como dito no próprio nome, todas as diretrizes e todas as bases e toda a organização da educação nacional brasileira. Ela surge em função da promulgação da Constituição Federal de 1988. Reparem que há um longo período, 8 anos, entre a promulgação da Constituição e a criação da Lei de Diretrizes e Bases. Esse período, 8 anos, se deve ao fato de vários segmentos da sociedade, vários setores da sociedade terem interesse, direto ou indireto, na educação. Então, nós temos o sindicato dos professores, das escolas particulares, ONGs, diversas entidades interessadas na discussão dessa lei. Por isso, repito, esses longos 8 anos até a sua promulgação. Debates, confrontos, lutas existiram. Alguns ganharam, outros perderam, mas afinal temos agora a nossa lei que organiza o sistema educacional brasileiro a partir do disposto na Constituição Federal, nos artigos 205 a 214. Então, o que é a LDB? Ela é nada mais e nada menos do que os artigos 205 a 214 da Constituição Federal, pormenorizados, detalhados, enfim, de maneira tal que eles possam vir a ser executados pelos membros da federação. Isso posto, vamos falar o que temos na nossa LDB. Primeiramente, assim como está na Constituição, a LDB deixa bem claro que é dever do Estado, da sociedade e da família zelar pela educação da sociedade em geral. Então, como a educação ela é um direito de qualquer cidadão, cumpre ao Estado oferecer e dar condições e garantias para que toda e qualquer pessoa tenha acesso a ela. No caso do Brasil, a legislação garante que toda pessoa dos 4 aos 17 anos de idade deva frequentar o que nós chamamos de educação básica, o que é chamado de educação básica. O que vem a ser educação básica? São 3 níveis: o nível do ensino fundamental, o nível do ensino médio e o primeiro tão importante, que é o nível da educação infantil, bem como da própria pré-escola. Assim está organizada a educação básica no nosso país, nesses 3 níveis: educação infantil, ensino fundamental e ensino médio, obrigatório a todos os cidadãos de 4 anos aos 17 anos. Quando o Estado não oferece a garantia dessas pessoas em ter acesso à educação básica, um grupo, uma ONG ou até mesmo uma pessoa individualmente pode vir a acionar o Ministério Público e questionar o governo, seja ele estadual, municipal ou até mesmo federal, no sentido de que uma vaga seja disponibilizada para o seu filho. Lembrando que também nessa organização estão garantidos os direitos das pessoas deficientes que apresentam alguma necessidade especial de educação, bem como o direito daquelas pessoas que não frequentaram a escola no período adequado, que então vão ter acesso à educação de jovens adultos, também conhecida como EJA. Basicamente, essa é a etapa obrigatória do ensino brasileiro. Nessa etapa, o que existe é uma divisão de competências entre as 3 esferas.
Quais são elas? União, estados e municípios. No caso dos estados, a obrigação é com o ensino médio. Os estados devem investir prioritariamente no ensino médio. Mas há também escolas estaduais de ensino fundamental. Já no caso dos municípios, eles devem prioritariamente e até mesmo exclusivamente manter o ensino fundamental, anos iniciais, e a educação infantil. A União, ela entra nessas competências como reguladora, como normatizadora, como legisladora e avaliadora desses sistemas, sejam eles estaduais ou municipais. Há escolas de ensino médio municipais, em alguns lugares ainda existem, mas a tendência é que com o tempo elas deixem de existir, para que o Estado assuma o ensino médio. Existem escolas infantis ainda mantidas pelo Estado? Existem, mas a tendência é que com o tempo elas sejam repassadas para o município. E assim haja essa divisão entre as três esferas, né? Estado, prioritariamente com o ensino médio, e o município com os anos do ensino fundamental e com a educação infantil. Além das obrigações do Estado, há também as obrigações dos pais. Os pais têm a obrigação de matricular seus filhos na idade de 4 aos 17 anos, a obrigação de acompanhar o desenvolvimento desse aluno, do seu filho na escola, enfim. Caso algo seja detectado pela escola, ela deve procurar os órgãos competentes, como, por exemplo, o Conselho Tutelar. Em situações em que há negligência por parte dos pais, onde há um número alto de infrequência, então as crianças são encaminhadas para os conselheiros tutelares tomarem as devidas providências, né? Agora sobre a organização da educação nacional, o que nós temos, como já foi dito antes, o que a gente tem, como já foi dito antes, é que estados, municípios e União trabalham em conjunto, apesar de cada um possuir o seu próprio sistema de ensino. Como isso ocorre? A União cria um sistema nacional de educação, estabelecendo diretrizes, estabelecendo metas, estabelecendo normas, e essas normas, diretrizes, metas, devem ser cumpridas pelos estados, que por sua vez irão adaptar os seus sistemas de acordo com essas exigências legais da União, às necessidades e especificidades de cada um. Por exemplo, estamos em Minas Gerais, que possui uma realidade muito distinta do Rio de Janeiro, seja geograficamente falando, o número de municípios, a própria questão climática, sociológica, econômica de Minas Gerais é bem diferente do estado do Rio de Janeiro e de muitos outros estados brasileiros. Isso faz com que o sistema estadual de educação tenha as suas particularidades se comparados com outros sistemas. Isso tem que ser levado em conta, dada as questões culturais, geográficas, né? A diversidade de cada espaço, o contexto social de cada espaço. Como estamos em Minas Gerais, temos que privilegiar, em um primeiro momento, as questões que são próprias do nosso estado, para em seguida avançarmos rumo a um entendimento global do nosso país e do nosso planeta. O mesmo ocorre com o município. Quando há sistema, o município deve adequar-se à legislação nacional e à legislação estadual, e assim estabelece seu sistema. Perceba que não há como fugir das determinações superiores. Cada estado pode fazer mais do que está colocado na lei, porém não pode fazer menos, assim como os municípios. Um exemplo clássico que eu poderia dar é o caso de Minas Gerais.
que foi o primeiro estado a implementar o ensino fundamental de 9 anos, quando isso não existia no sistema nacional. Então, Minas criou o sistema, elaborou um ensino fundamental de 9 anos, enquanto a lei dizia que deveria ser no mínimo 8 anos. Minas Gerais pôde fazer isso. Agora, nenhum estado, nenhum município pode fazer uma organização em 7 anos, por exemplo, que é menor a prevista na lei federal. Depois da experiência de Minas, outros estados também a fizeram, e agora é exigência nacional o ensino fundamental de 9 anos. Não temos apenas em alguns estados, isso acontece em todos os estados nacionais agora e também em todos os municípios. Bom, o sistema estadual de educação tem, portanto, suas atribuições. Dentre elas estão a de fiscalizar as escolas estaduais, as escolas municipais dos municípios que não possuem sistema e as escolas particulares. E caso tenham também universidades, cabe também ao sistema estadual monitorar, avaliar, enfim, acompanhar as universidades estaduais. Então há um limite de atuação do Estado e há uma exigência legal prevista na Constituição de investimentos por parte do Estado. Nessa mesma lógica, a gente pensa no município, quando possui sistema. Ele vai também fiscalizar, normatizar em torno das suas escolas, sobre as suas escolas. As escolas municipais de determinada cidade terão uma organização curricular, uma organização de trabalho pedagógico diferente de uma escola estadual. Porém, a lei é bastante longa e abrange ainda a educação superior, profissionais da educação e outras questões que nós iremos abordar ao longo do curso. Por isso, sugiro que vocês tenham a legislação sempre com vocês. É uma lei que sofre alterações constantemente. A última foi em 2013. Enfim, é importante estar ligado nesta lei que é tão importante para o nosso trabalho, para o funcionamento das escolas e que garante os nossos direitos, os nossos deveres enquanto pedagogos, enquanto professores, profissionais da educação. Um abraço.